Ela leu sobre o texto do cego de Jericó, capítulo 10, 46 ao 52. Gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta, mas eu vou apenas repetir um dos versículos aqui. Jesus perguntando para aquele cego: o que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Nós vamos conversar acerca desse respeito, conversar acerca desses versos que estão aqui contidos em Marcos 10, do 46 ao 52. Faça uma oração por mim, para que eu fale aquilo que provém de Deus, da sua palavra. Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome e glorificamos a ti, Senhor bendito e Deus glorioso. Somos gratos a ti, meu Pai, pela oportunidade que temos de estarmos, meu Deus, aqui nesse lugar. Abençoa, meu Deus, a palavra lida, a palavra falada, a palavra cantada, expressando, meu Deus, bondades tuas, misericórdias, graça, paz, amor, salvação, que provém de ti, meu Deus, através dos grupos que aqui cantaram, dos louvores que aqui, Senhor, meu Deus, foram entoados. Que a tua palavra, meu Deus, seja fiel e verdadeira e nos ajude, meu Deus, a seguir nesse mundo tão cruel, rude e terrível. No nome de Jesus, pedimos, oramos e te agradecemos. Amém. A igreja pode sentar-se. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Já vim aqui, pastor, algumas vezes, né? De tempos em tempos, sou chamado para vir aqui nessa igreja. E eu louvo a Deus porque saio de lá, de Santana, e venho para cá congregar com os irmãos. É uma das coisas que eu sempre gostei de fazer. Desde quando conheci Jesus, lá em Vila Medeiros, ali por volta de 1989, 88, por uma enfermidade muito complicada, e eu não aceitava, outrora então, tão um homem forte, cheio de saúde, de vida, de projetos, de sonhos. E naquele instante, os meus filhos e a minha esposa pelejavam em me levar para a igreja, e eu não queria nada com a igreja. Eu tinha o meu olho muito bem voltado para o pastor e sabia exatamente o que ele queria. Então eu me afastava dos pastores da igreja e dos irmãos e não aceitava convite de ir à igreja. Mas aquela circunstância fez com que eu procurasse algo de sobrenatural, porque eu sabia que onde tinha um monte de gente chorando, com as mãos levantadas, e ali naquele clímax, né, num êxtase espiritual, eu falei, alguma coisa acontece ali. Entrei ali, me lembro que foi numa tarde da bênção, e muita gente, muitos enfermos, e eu, apenas um deles, entrei de cabeça baixa, com muita dificuldade, fiquei ali, e aonde foi feito o convite sobre a minha pessoa para ir ali à frente, Deus falou comigo acerca da minha vida. Aleluia, Senhor. O ensinamento que eu tive nesse milagre, porque foi o milagre, é que naquele momento eu saí dali, que parece que eu tinha tirado alguma coisa da minha garganta, algo que me sufocava. Não deixei o culto terminar, saí para que ninguém viesse conversar comigo, porque eu me senti envergonhado de ter entrado na igreja. Preste bem atenção. Saí, fui para casa. Depois falaram para minha esposa, para os meus filhinhos que estavam ali, falou, o teu pai veio aí na tarde da bênção. Não é possível, eu não vi. Eles não viram, ninguém na igreja me reconheceu. E fui. Quando eu cheguei em casa, eu me recordo que naquela noite eu consegui dormir.
E de manhã eu levantei-me da cama, desci os degraus da minha casa. Quando eu cheguei lá na sala, eu tomei um choque. Aquele mal já não estava comigo. Fui curado. Curado. No meu pouco conhecimento, eu entendi que ali aconteceu alguma coisa de bom. E eu precisava retornar ali. Mas não sabia como. Como voltar para um lugar que ali me dava vergonha. Era o meu sentimento. Era um sentimento que eu precisava me confrontar com ele para saber que sentimentos eram aqueles. E no decorrer de algum tempo eu comecei, me deixei levar pelas minhas crianças. Eles eram pequenininhos. Eles tinham lá... Quantos anos você tem, filho? 11. Você está muito... os meus filhos, eles tinham 6 aninhos, 5 aninhos, pequenininhos, e me puxava pela mão e me levava para a igreja. A minha esposa, ela deu um testemunho lá na frente que disse que ela orou 9 anos para que eu pudesse... 9 anos? 9 anos. Né? Até hoje eu mexo com ela porque ela tem os calinhos nos joelhos. E ela disse que orou para que Deus pudesse me salvar. 92, fui às águas batismais. 96, fui consagrado ao diaconato. Em 2000, ao presbiterato. As minhas fortes convicções da Igreja de Cristo é que ela continua curando. Porém, a principal obra dela é a salvação. E Deus nos deu essa tarefa, irmãos e irmãs, e meninos e meninas. Deus nos deu essa tarefa, porque se não fizermos isso, a igreja vai acabar. Chocou vocês? Nós não conseguimos conversar sobre o Evangelho com os nossos filhos. Então você precisa orar para que os teus filhos possam ouvir o Evangelho verdadeiro. O Evangelho à luz da palavra. Para que o Senhor faça uma obra miraculosa e salve os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, seus vizinhos e aqueles que estão aí perdidos nesse mundo cruel e terrível. Não se choque com o que eu vou te falar, mas eu tenho visto cada dia mais jovens fora da igreja. Eles não querem, eles entram na faculdade e muitas vezes é um caminho que vai e sem volta. Por isso que hoje eu pude meditar e trazer um pouco acerca do aprendizado no milagre. E já faz pelo menos por volta de 30 anos que eu conheci Jesus através de um milagre. Conhecia Jesus, mas um Jesus muito longe, um Jesus pregado na cruz, um Deus que estava preocupado com muitas outras coisas, mas achava que jamais ele iria se curvar para a minha pessoa e entender de que eu precisava de uma cura, porque o médico já tinha me falado que o mal em que eu tinha sido submetido, aquilo ali era para o resto da vida. Ele disse que era uma doença crônica. Mas a minha esposa, os crentes, junto com a minha esposa, não aceitaram essa palavra, continuaram orando. E é interessante, eu acho que o Félix já foi na minha casa, sua esposa, é uma subidinha, e quando eu via aqueles crentes subindo lá na minha casa, eu virava e falava, meu Deus, lá vem esse povo barulhento que não me deixa em paz. É engraçado, né? Mas é assim, irmãos, continue visitando, mesmo eles achando que você possa ser inconveniente com relação ao Evangelho. Traga a sua palavra, dê o seu abraço fortalecido diante de Deus, através do Espírito Santo, que Ele vai fazer essa obra. Ele vai curar pelas tuas mãos, se for necessário. Os doentes, os encarcerados vai soltar, e aqueles que carecem dessa libertação, eles vão ouvir e vão se render à voz do Senhor. Amém? E o que era esse contexto todo desse texto que foi lido pela diretora em Marcos 10,
versículos 46 ao 52. Ele fala sobre Jericó. O que era Jericó? Jericó, aliás, ainda hoje, situada a 9 quilômetros a oeste do Rio Jordão, a 11 quilômetros ao norte do Mar Morto, é provavelmente a cidade mais antiga do mundo. Josué a destruiu em Josué 6, versículos 20 e 24. E El a edificou em 1 Reis 16, versículo 34. Jesus também curou outros 2 cegos. Está lá registrado em Mateus 20, do versículo 29 a 34. E também ali se deu a conversão de Zaqueu, que está lá relacionado em Lucas 19, de 1 a 10. O aprendizado nesse milagre, irmãos. E esse cego, que contexto ele vivia? O cego vivia numa cidade morta espiritual, chamada Jericó. Características dessa cidade: Herodes, o grande, reconstruiu e adornou, mas não fez dela uma cidade bem-aventurada. Jericó, chamada também de cidade encantadora, era chamada a cidade das palmeiras e dos sicômoros, linda e de boa fragrância. Cidade dos prazeres também era chamada Jericó. Palácio do rei Herodes, fontes termais que ali tinham, muitos sacerdotes trabalhavam no templo. Era a cidade também chamada de cidade da diversão. Também era uma cidade que ficava no lugar mais baixo, talvez a maior depressão da terra, a 240 metros abaixo do nível do mar. Porém, meus irmãos, também era uma cidade às margens do Mar Morto, um lago de sal. Não existe vida, 33% desse mar era sal, nada floresce à margem desse lago, nada, sem vida. E o cego, meus irmãos, vivia ali, sem recurso e luz nos olhos, estava entregue às trevas e à miséria como pedinte, ele vivia do que os outros davam, ele vivia de doação, se chegassem até ele, lógico, né? Queridos, um cego nesse contexto, sem recursos, certamente vivia do que as pessoas davam para ele, sem rumo, sem essas facilidades de hoje, que hoje tem leis até para ajudar essas pessoas, se chamam leis da acessibilidade, se eu não me engano é isso. Amigos, os judeus, eles criam também que a cura de um cego estava relacionado a tempos messiânicos, conforme Isaías 29, 18. Mas Isaías 35, versículo 5 também mostra: o cego não tinha nome, pois Bartimeu, em aramaico, significa filho de Timeu. Então, Bartimeu não é nome próprio, ele não tinha nome, e ainda por cima era cego. Estava com baixa estima aquele homem, com certeza, sem saúde, sem dinheiro, sem valor próprio. Um cego não sabe para onde vai. Ele depende de pessoas, de ajuda. Por que não dizer da misericórdia das pessoas, do bom coração das pessoas? Vamos considerar alguns aspectos aqui nesse contexto aqui de que o cego viveu. Bartimeu buscou a Jesus na hora certa. Ele presta atenção, pois ele tinha quase que certeza, porque ele conhecia o histórico do filho de Davi, era a última vez que Jesus passaria por aquela cidade. Era a última vez que Jesus subiria a Jerusalém. Então, era a última oportunidade que aquele cego tinha. Não há nada mais perigoso do que desperdiçar uma oportunidade. Posso até te fazer uma pergunta. Vocês já perderam uma oportunidade na vida? Eu tenho 63 anos. E eu já perdi algumas. Poucos dias atrás, teve um jovem que chegou para mim, falou: pastor, o que o senhor faz com o dinheiro que o senhor ganha? Eu fiquei pensando, onde é que esse menino quer chegar, né? Fiquei pensando. Os jovens, às vezes, nos pegam para fazer tais perguntas. Eu falei, bom, primeiramente, vamos ganhar esse dinheiro.
que ganhar o dinheiro no contexto de hoje, econômico, está difícil. Mas Deus, conforme a oração da irmã que veio fazer aqui pela oferta, Deus é misericordioso, é chamado Deus Jeová Jiré, o Senhor provedor. Amém? Você crê nisso? Eu creio também. Então, primeiramente, nós vamos ganhar. Depois, o mais difícil, ganhar. Depois, o mais difícil é fazer com que aquele dinheiro, é pagar nossas contas. E se sobrar, que também é mais difícil, é procurar usar esses recursos de uma forma a ele poder render alguma coisa. Eu vi um crente velho um dia falou, pastor, é pecado o dinheiro, a gente usar o dinheiro para ganhar dinheiro. Eu falei, me mostra na Bíblia. Aí ele disse que ia me mostrar, já tem algum tempo. Mas eu espero ver, não vi até hoje. Mas não é proibido, não é pecado. Você pode usar os teus recursos de uma forma, no banco, seja lá onde for, para que esse dinheiro possa render alguma coisa. Para que você possa multiplicar, para que as perdas econômicas não venham a dilapidar o seu patrimônio, o seu dinheiro, os seus recursos. Então eu falei para o garoto, olha, o mais difícil é ganhar. E depois vem outro mais difícil, que é você fazer esse dinheiro não perder. Não é verdade? Ele falou, eu posso te ensinar algumas coisas. Ele falou, não, o senhor já me respondeu. Eu falei, então, arruma um emprego, bonitinho, direitinho, e depois vai ganhar. Quando você ganhar, aí você vem até comigo que eu te dou algumas dicas. Eu te falo algumas coisas, ou te indico alguns sites onde você possa ganhar dinheiro. Aliás, onde você possa usar bem os seus recursos, né? Compra um terreno, Ele estava pensando em comprar uma moto. Eu falei, quando eu era jovem, eu também queria uma moto. E eu comprei, um pouco depois, só que eu não gostei. Tomei alguns acidentes, não achei bom. Então, primeiramente, você vai estudar, vai entrar numa faculdade. Dei bons conselhos para ele nessa data. E falei que, olha, a moto, você pode até comprar a moto. Não é pecado. Ele falou, é pecado? Eu falei, não é pecado. Mas você pode comprar mais para adiante. E não priorizar a moto na tua vida, ou um carro, ou alguma coisa. Não, prioriza a tua vida com Deus primeiro. Depois ele vai te fazer, ele vai prover o emprego, o trabalho. Seja honesto, seja fiel primeiramente a Deus. E Deus com certeza vai ser fiel a ti e vai dar bênçãos sobre a tua vida. Ele falou, tá bom, eu queria conversar mais contigo. A hora que você quiser, bons conselhos, existe a Bíblia. Procure abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Ela vai te mostrar também como você deve agir, como um homem, como servo do Deus Altíssimo. Então, querido, a minha pergunta é, você já desperdiçou alguma oportunidade na vida? Deixou alguma oportunidade passar na tua vida? Bartimeu, nesse contexto aqui, meus irmãos, buscou a pessoa certa. Mesmo cego, Bartimeu enxergou mais do que os sacerdotes, mais do que os escribas. Ele enxergou mais do que os fariseus. Todos eles tinham os olhos, mas não discernimento para ver. Bartimeu era cego, mas ele enxergava com os olhos da alma, meus irmãos. Bartimeu chamou Jesus filho de Davi, seu título messiânico. Jesus é chamado filho de Davi somente aqui em Marcos. Em Marcos. Então, o fato desse cego chamar Jesus filho de Davi revela que ele conhecia Jesus como Messias. Enquanto muitos que haviam testemunhado os milagres de Jesus estavam cegos a respeito da sua identidade, recusando-se a abrir seus olhos para a verdade. Preste bem atenção. Jesus disse isso daí num texto, de que, aliás, Deus falou, de que o meu povo se perde por falta de... Então, onde é que eu vou achar conhecimento? Na Bíblia. Ora, como é que eu posso ser um crente fiel perante a Deus se eu não sei o que Ele quer de mim? Então, eu tenho que ler a Bíblia. Se eu preciso de estímulo para ler a Bíblia, venha para a escola bíblica. Faça um curso de teologia, entre na faculdade de teologia. Lá você vai aprender. Mas entenda exatamente o que Deus quer que você faça. Bartimeu, queridos, chamou Jesus de mestre,
E a palavra mestre, escrita Rabone, também é traduzida pelo Senhor. E a única pessoa nos evangelhos que usou essa palavra foi Maria, que está lá em João. Está lá em João 20, versículo 16. Bartimeu tinha usado 2 vezes o título messiânico de Jesus. Ali era uma expressão, quando eles falam Rabone, é uma expressão pessoal, é uma expressão íntima com Deus. Aquele homem compreendia que Jesus tinha poder e autoridade para dar-lhe visão. Este foi o seu último milagre de cura registrado pelo Evangelho Marcos. O cego, querido, ele buscou a Jesus com insistência. Ora, ninguém pode deter o seu clamor. A determinação daquele homem de ser levado a Jesus, o único que poderia ajudá-lo na sua deficiência. A multidão ainda tentou detê-lo, abafar a sua voz. Então, clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. Aqueles que tentavam silenciar a voz do cego faziam-no pensar que Jesus não tinha tempo para ele, pois, além de cego, aquele homem era um largado, era um pedinte. Ele pedia esmola ali naquele lugar. Tem um estudioso chamado William Hendrickson, sugere algumas razões que levaram as pessoas a querer acalar a voz do cego. As pessoas, possivelmente, ele diz em seu livro, poderiam estar com pressa para chegar a Jerusalém. Elas concluíram que aqueles gritos não condiziam com a dignidade de Cristo. Elas não estavam prontas ainda para ouvirem uma proclamação pública de Cristo, o Filho, como sendo filho de Davi. Elas sabiam que os seus líderes religiosos não gostavam nem um pouco disso. Os líderes religiosos, alguns até cegos, outros até tinham em mente, mas o tratavam como um usurpador ou alguém que queria tirar a autoridade das autoridades religiosas. Ele não se intimidou, queridos, nem desistiu de clamar pelo nome de Jesus diante da repreensão da multidão. Ele tinha pressa. Aquele homem estava determinado, ele tinha necessidade, e ele sabia que Jesus era o único que ia libertá-lo da cegueira e do pecado também. Ele tinha poder para isso, e o cego sabia dessas coisas. Então, queridos, aquele homem, ele foi determinado em buscar a sua bênção, em buscar aquilo que ele mais precisava. Ora, é a mesma coisa quando você vê um médico dizer para você que você não tem cura, e que vai tratar da sua doença como uma doença crônica. Ele mesmo já determina isso para você. Agora nós aqui, querido, todos os sábados, todas as quartas-feiras, todos os domingos, em todos os cultos, quando abrimos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele está presente e Ele está pronto para te curar. Você tem fé assim? Precisa ter. Você precisa buscar aquilo que te atrapalha. Às vezes é uma doença, talvez nem você esteja doente, mas você tem algum amigo, tem um parente, tem um filho, tem alguém perto de você que está doente, e eles carecem de que sejam curados. E Deus está pronto para fazer isso. Nós abrimos um PG esse ano lá em casa. Nós tínhamos, eu e a minha esposa, nós tínhamos o hábito de culto. Fazíamos uns cultos lá onde eu morava anteriormente, lá na Sabrina, ali perto do Edu Chaves. Eu congreguei ali por 3 anos. Então, eu abri minha casa para fazer um culto ali toda semana. E chamei os vizinhos, os amigos, os crentes, os irmãos, os pastores, chamei todo mundo. Por 4 anos. Foi muito bom. Deus salvou vidas. Deus animou aquelas pessoas. Já faz uns 3 para 4 anos que eu estou morando aqui em Santana, entre Santana e Carandiru.
e abri de novo a minha casa para um PG. É um novo formato. É um culto também a Deus, é um estudo que a gente faz. É um PG. Abri. Comecei a chamar os vizinhos. Já tem quase 2 anos que eu faço o PG lá. Semana passada, e convidando os amigos, os vizinhos, né? Mas é raça difícil, né? Mas não é impossível. Teve um rapaz que ele já fez 4 cirurgias. Na primeira cirurgia, eu falei para ele, vamos orar em casa, segunda-feira. Mas ele é meio acanhado para participar dessas reuniões. Mas eu fui insistente com ele. Ele fez a segunda cirurgia, o nome dele é Eugênio. Orem por ele. Aí ele fez a cirurgia, a segunda. E tudo bem, eu falei, vamos lá em casa, a gente vai orar por você. Tá bom, ele não foi, mas eu me encontro com ele lá no corredor, em algumas reuniões nossas lá do prédio, dos condôminos, e eu falei, cara, tu não foi, mas nós oramos por você, viu? Tá bom. Bom, agora a última reunião, diz que ele já está na 4ª cirurgia, e falou, Nivaldo, eu estou com medo. Eu falei, cara, vamos lá em casa participar do culto. Porque de todas as vezes que tu fez, e eu fui mais contundente com ele dessa vez, fui insistente, da mesma forma como foi insistente o cego de Jericó. Eu falei, cara, segunda-feira agora, isso foi quarta, falei, próxima segunda-feira nós temos eu não falo PG, eu falo um culto, onde a gente senta ali e abre a palavra e faz um estudo, e faz a oração pelos doentes, pelos pastores da igreja, pelo presbitério geral, regional. Vocês oram em casa pelo pastor da igreja? Amém? É bom, viu? Uma das razões de eu não ter aceitado o pastorado, viu, meu irmão? Por isso que eu falei presbítero. Foi com carinho, com respeito. Eu não te corrigi, não, viu, filha? É uma questão de ministério. Eu entendi que o meu ministério não é pastorear a igreja, é estar do lado do meu pastor. Já tive muitos pastores, e eu me coloco como ombro deles. E Deus tem me dado essa graça. Eu oro. Hoje o meu pastor é o pastor Lima. E pastor Lima nunca foi em casa tomar um café. Não tenho amizade com ele assim, como tenho com alguns de vocês. Não sou tão próximo, mas ele é o meu pastor, ele carece de orar, carece das nossas orações, porque são lutas, são um confronto de cabeças, de ideias, e a gente só tem um caminho, prosseguindo, como é que Paulo falou? Prosseguindo para o alvo. Então, eu estou reafirmando que na questão do ministério, sou presbítero, vou continuar a ser presbítero, orando, intercedendo pelos pastores, pelos missionários no campo de trabalho. Vocês sabem que tipo de vida leva um missionário? Constantemente arrebentado, esbofeteado, desanimados, mas eles estão lá, fazendo o que eu e você não faz. Eles estão lá, enfrentando o diabo frente a frente. E me coloco também, muitas vezes, como alguém que não teve coragem. Mas eu oro, porque conheço, porque aquele que eu oro e peço, ele pode todas as coisas. Então, naquela reunião que eu tive, na quarta-feira passada, eu novamente perguntei para aquele Eugênio, para aquele senhor. Eu falei, cara, e quando é que tu vai em casa? Ele falou, próxima segunda. Eu falei, amém. Próxima segunda ele vai em casa. E Deus vai curar esse homem. Amém. Sabe por que eu estou falando isso? Primeiro, eu tenho convicção. Segundo, eu sei que eu tenho um Deus que cura e que liberta. Terceiro, eu ouço desse Deus todos os sábados. No sábado que eu não estou pregando no púlpito, eu estou ouvindo a palavra. Porque você que prega, você precisa ouvir também. Você precisa ser alimentado. Você precisa ser confrontado com a palavra de Deus, que é verdade. E a verdade vem para te libertar. Amém. Somos falhos, somos fracos. Aquele cego, queridos, ele não pede justiça, mas misericórdia. Ele não reivindica direito. Às vezes eu me peguei reivindicando. Senhor,
Eu faço a tua obra. Eu vou de igreja em igreja pregar. Eu viajo 100, 200 quilômetros. Eu vou ali, eu vou aqui, continuo com essa diabetes alta. Eu continuo com essa pressão alta. Eu continuo tomando 8 comprimidos por dia. Eu já me peguei assim. Tudo isso que eu tomo é verdadeiro. Eu tomo 8 comprimidos por dia. Passei por uma angioplastia o ano passado. Estava com 98% da carótida entupida. Aí depois eu cheguei à conclusão, não morri porque Deus é grande. E me recordo quando estava passando por aquele procedimento, o médico não diz cirurgia, mas é um raio de uma cirurgia tão complicada, que ele fala, é um procedimento. Eu fui lá como se tivesse entrado numa lanchonete para tomar um cafezinho com o médico e ir embora. Fiquei lá 3 dias. Fiquei numa UTI uma noite e parte de um dia. Aí cheguei à conclusão, irmãos, Deus é bom. Ele desentupiu minha veia. Ele colocou um negócio aqui na carótida. E eu estou bem. Me recordo que uma das orações que eu fiz, o meu pastor era o Efraim. O Efraim, vocês conhecem o Efraim? Já foi pastor daqui, né? Então, era o meu pastor. Eu entrando para a cirurgia, chegou ele e a Delza. Vamos orar por você. Eu falei, ora mesmo, pastor, porque agora o negócio está difícil. Porque eu fiz o cateterismo, o médico falou, você precisa fazer angioplastia, tem que pedir autorização. Eu falei, mas que raio de negócio de procedimento é isso que precisa da autorização do pai, da mãe, da mulher, dos filhos? E o médico falou, não, mas é que é coisa de praxe. Eu falei, cuidado, hein, doutor? Mas é sério o negócio. Mas olha, que coisa linda, né? Aprendizado no milagre. Estou vivo, irmão. Saí de lá. Louvado seja Deus. O médico me deu uns dias para ficar em casa. Eu sou muito agitado. Eu viajo. Eu aposentei pela polícia em 2000, mas eu continuo viajando, continuo na estrada, continuo louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Esses dias eu fui fazer uma entrega lá em Santa Fé do Sul, chegando praticamente no Mato Grosso, e eu entrei na cidade e dei de cara com a Igreja Adventista da Promessa. Que coisa linda! Eu parei, eu e minha esposa, eu tirei uma foto, eu falei, vou pôr no Face, porque isso é lindo demais. Aonde a gente vai, irmãos, tem uma igreja, tem um lugar de salvação, aonde Deus cura, opera, onde Ele faz milagre na tua vida e na vida daqueles que você vai falar desse maravilhoso Evangelho. Você precisa ter essa convicção. Não se conforme com esse mundo. Ora, o apóstolo Paulo, quando falou isso, ele falou sobre os pecados, sobre a vida mundana, mas não se conforme também com esse mundo quanto à doença. A doença ela pode ser curada. A doença ela pode ser extirpada do teu corpo, do corpo do teu amigo, do teu vizinho, daquele camarada que você sabe que está doente. Leve essa palavra, que ela é fiel e verdadeira para ele. Deus vai te usar. Que coisa linda! Deus vai te usar para que você incite as pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso. Meio-dia já. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Mas é um aprendizado lindo. É um aprendizado bonito. E Deus tem poder para curar tudo quanto é enfermidade. Todas elas. Olha, Ludwig van Beethoven, depois de surdo, ele pôde compor várias músicas. Você já ouviu Beethoven? Já ouviu? Nas salas, né? Fanny Crosby, completamente cega desde os 40 dias de vida, escreveu mais de 4.000 hinos que trazem consolo ainda hoje para os cristãos. Que coisa linda. E Deus, Ele, na sua compaixão, na sua grande misericórdia, Ele faz uma pergunta hoje a você. Você já deixou passar alguma oportunidade? Talvez sim, talvez não. Talvez você seja novinho, não teve ainda alguma oportunidade na vida que você deixou escapar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, uma serva de Deus, chamada Madre Teresa de Calcutá, ela deu lá na ONU o seguinte relato. Ele falou, olha, o ontem já foi. O amanhã ainda não veio. Preste atenção, o ontem já foi. Vamos encarar como sexta-feira. O ontem foi sexta, né? O amanhã é domingo, não veio ainda. Mas nós temos o hoje. Eu vou descer aqui, Félix.
Mas aí eu te faço uma pergunta. Se Jesus, através dessa palavra, viesse hoje aqui e falasse para você: que queres que te faça? Eu não vou dar oportunidade para todo mundo. Talvez alguém queira a cura, talvez alguém queira a libertação, talvez alguém queira um outro emprego, talvez alguém queira se libertar de alguns vícios. Há um tempo atrás, eu falava sempre de um evangelho para um rapaz afastado da igreja. Ele era de uma outra igreja. E ele chegou um dia para mim, ele viu alguma coisa, sei lá, ele falou: eu vou me confessar contigo. Eu falei: não confesse comigo, não. Fale para Deus. Primeiro, eu não sou nenhum padre. Segundo, eu acho que você quer compartilhar. Hoje é compartilhar, né, irmã? É compartilhar. Compartilhar comigo, a gente vai orar junto. Ele falou: eu tenho um péssimo vício, pornografia. Se espante você. E ele disse que ele se achava indigno de retornar para a igreja. Eu falei, eu me assustei, né? Mas era um crente. Olha só. Falei: tá bom, me traz tudo quanto é coisa de pornografia para mim. Ele me trouxe um pacote lá. Vídeos, revistas e tudo. Essas coisas estão tudo aí para vender, nas bancas de jornais, sei lá, tem site, e o diabo diz que é crime, mas né, a gente vai esperar a justiça, você tem que... Aí ele falou assim, eu falei: e o que você quer? Depois ele me trouxe, ele falou: eu queria ser liberto disso. Falei: não, então nós vamos orar. Ele falou: o que você vai fazer com isso aqui? Falei: você vai dar para alguém? Ele falou: não, isso aqui eu tenho que jogar no rio, sei lá, queimar. Alguma coisa eu vou fazer. Isso aqui não serve para ninguém. Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Ele falou: é porque isso aí foi caro. Eu falei: eu sei. Eu sei que é caro. Mas Deus é grande. Ele mudou-se para Joinville. De vez em quando eu vou em Joinville fazer um serviço. E eu gostaria de ir um dia na casa dele, orar com ele, saber se ele está congregando. Ele disse que se vê eu liberto. Ele me trouxe todas as coisas. Então, veja bem, são vícios. Da mesma forma como tem pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de dupla personalidade, vamos dizer, de problema moral. Então, isso são coisas que precisam ser extirpadas da vida de uma pessoa. Da mesma forma como doenças emocionais, tudo isso daí, Deus tem poder para curar, irmãos. Deus tem poder. Então eu quero encerrar a minha parte e essa palavra de dizer o seguinte: quero fazer uma oração contigo. Uma oração, não vou usar o termo de libertação, mas se for de libertação na tua vida, que seja, porque é Deus que vai fazer a obra, não é o homem, não é um missionário, não é uma pessoa, não é Deus. E Deus tem poder para isso aí. Você crê dessa forma? Da mesma forma como você, eu tinha um grande problema de lidar com meus filhos adolescentes. Quantos anos você tem, filha? 15 anos, adolescente. Quando os meus filhos tinham essa idade, viu, minha irmã? Não estou falando que são todos, né? Mas eu tinha um problema lá em casa. De vez em quando eu tinha que fazer uma reunião com eles. E como era que conversava? Aí a minha mulher, a Ana Maria, a irmã Sebastiana, conhece. Ela, e vocês conhecem também. Ela falou: bem, vamos orar. Eu falei: vamos, porque eu acho que está aí. E a gente fazia uma reunião por mês. Mas conseguíamos conversar com as crianças. Porque a gente tem um grande problema de estar vivendo numa sociedade em que a família está indo para o ralo, irmãos. Concorda comigo? Você vê, eu não assisto novela, mas os comentários sobre novela são terríveis. É homem beijando homem, mulher beijando mulher, menina namorando menina, menino namorando menino. Gente, aonde é que a família foi? Isso aí já foi coisas que são do demônio. Isso precisa ser extirpado da vida dos nossos filhos. São pessoas incapazes de viver em família, que estão transmitindo essas coisas nas escolas, na faculdade, em qualquer ambiente cultural, eles estão aí. E nós precisamos de quê? De autoridade espiritual de Deus para poder orientar os filhinhos que estão crescendo. Amém? Queridos, não se choquem, por favor.
Não se choque com a minha fala, mas é o que eu estou vendo. É o que Deus está me orientando. Deus me mandou ir até aqui e usou o pastor Félix para me trazer até aqui e orientar e falar, e mais outras pessoas vão falar sobre isso, sobre esses fatos. Eles não devem adentrar nos nossos arraial, ou usar uma palavra bíblica, né? Adentrar nas nossas casas, nos nossos lares. Fique em pé, por favor. Farei uma oração. Se porventura você deseja uma oração com imposição das mãos, aí eu chamo os pastores, chamo os missionários, chamo as missionárias. Se você está doente e carece de um milagre de Deus, um milagre dos céus, por favor, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você quiser representar alguém doente, alguém que precisa ser liberto, por favor, não deixe a oportunidade passar. Você não sabe, eu falo por mim, né? O médico falou, se você não tivesse vindo, você estaria morto. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, você está com 98% de uma veia entupida. Quer dizer que eu só respirava 2%? Eu falei, com 70%, 65% você já está pronto para ir para o caixão. Foi isso que ele me falou, irmãos. Eu fiquei assombrado. Quando eu vi o pastor chegando para orar por mim, eu falei, então a coisa é séria. Então, queridos, nós não temos tanta força. Não é porque somos missionários, não é porque somos pastores, não é porque somos diáconos, diaconisas, presbíteros, mas nós vamos falar, impondo as mãos sobre vocês com aquele que pode todas as coisas. Se você ficou acanhado de não poder vir aqui, por favor, aí no seu lugar. Deus tem poder para libertar quem você representa. Deus tem poder para curar quem você representa. E no nome de Jesus, você vai fazer como eu. Vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, não sei se eu vou viver, até mais que isso, né? Você vai testemunhar das grandezas do Senhor. E vai aprender cada dia mais no milagre. Cada dia mais na sua vida. Pastor. Então, eu chamo todos os nossos irmãos consagrados, venham à frente em nome do Senhor Jesus. Eles estão em casa, meu Deus, ou estão internados em hospitais, enfermarias, meu Deus, que carecem da tua graça e do teu amor. Envia o anjo teu, Senhor, meu Deus, a esses lugares. São pessoas carentes, são pessoas, meu Deus, que lá estão fazendo nesse instante o culto de adoração a ti, meu Deus. Cuida, meu Pai bendito, para que eles também possam ser curados, pois confiamos, meu Deus, na tua cura, mas confiamos mais ainda na tua libertação, meu Deus. Continua, Senhor, meu Deus, cuidando, Senhor, Pai bendito, daqueles que não vieram aqui à frente, cuidando para que eles também recebam essa graça, esse amor e bondade, renovando, meu Deus, a vida dos teus filhos e dos teus servos. No nome de Jesus, meu Deus, abençoe e continue abençoando os pastores no campo de trabalho, os missionários, meu Deus, na tarefa difícil de evangelizar o mundo. Eles precisam, meu Deus, e carecem, meu Pai bendito, dessa força poderosa, meu Pai eterno, que é o Senhor, através do Teu Espírito Santo, conduzindo, meu Deus, os Teus obreiros nesse trabalho, meu Deus, árduo, Senhor. Renova, meu Deus, a força e a fé da Tua igreja, para que nós possamos vê-la prosperando, trazendo vidas a esta casa, Senhor. No nome de Jesus, meu Deus, para que aqui sejam feitas curas a Ti, meu Pai bendito, para que elas testemunhem, para que elas possam dizer que Tu és o Deus que salva, mas também é o Deus que continua curando as enfermidades, abençoando, Senhor, meu Deus, nossas decisões para com a esposa para com o esposo, do esposo e a esposa para com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, para que possamos dar, meu Deus, testemunho vivo da Tua transformação, da mudança de conduta, meu Deus, que precisamos ter, Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, continuamos orando, para que o Senhor faça esta obra miraculosa, Senhor. Pois essa obra, meu Deus, sabemos que ela só provém de Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. Continue abençoando, meu Deus, as mãos que estão levantadas, renovando, Senhor, meu Deus, a vida de fé, meu Pai bendito, que a Tua igreja abraçou, Senhor. Dá, Pai bendito, cada dia mais sabedoria aos nossos irmãos, aqueles que Te louvam, aqueles que oram,
aqueles que contribuem, Senhor meu Deus, para que eles sejam, Pai bendito, renovados em seus ganhos, na sua fé e na esperança, meu Pai bendito, para que a igreja ela continue firme e vitoriosa, meu Pai eterno. No nome de Jesus, meu Deus, é o que nós pedimos, oramos e te agradecemos, meu Pai. Amém, Jesus. Confirma.